Lição número 4, a confirmação de uma promessa desta série de lições, homens dos quais o mundo não era digno. Nós estamos na lição de número 4 e eu quero dar bem-vindo a você à aula tradicional do canal da professora Manuela Barros. Esta aula tradicional consta com um roteiro como este aqui, uma didática um pouco diferenciada, mas muito aprofundada em textos bíblicos, que nós semanalmente compartilhamos gratuitamente com você. Na descrição do vídeo você pode baixar o roteiro e acompanhar junto conosco nesta lição, e roteiros como esse, em algumas aulas, nos ajudam mais do que o normal. E esta é uma das aulas que eu fiquei muito agradecida de usar métodos como este, método o qual eu tenho usado há quase 30 anos no ensino da Escola Bíblica Dominical. Então, a confirmação de uma promessa nós vamos dividir, como de costume, em 3 tópicos. O primeiro é o conserto e os nossos nomes. Segundo, o conserto e seus propósitos. E terceiro, o conserto e seus sinais. O primeiro tópico, o conserto e nossos nomes, vamos dividir em 3 subtópicos. Mudança de nome é confirmação de intenção para Deus. Nós vamos ver aqui na história. Mudança de nome confirma o cumprimento da promessa. Em terceiro lugar, mudança de nome confirma a soberania de Deus. Então, quando nós lemos a leitura bíblica em classe e o texto do nosso comentário, e se você ainda não sabe, nós temos a lição comentada aqui neste canal também, então você pode buscar o vídeo e nós vamos estar lendo a lição junto com você, fazendo algum comentário sobre ela. No entanto, como dissemos, o nosso tradicional do canal é este modelo aqui, porque entendemos ser uma didática diferenciada, mas que faz jus, não é, ao conteúdo da lição e nos permite ter uma classe mais profunda, mais firmada, com certeza, nas Escrituras Sagradas. O conserto e nossos nomes, mudança de nome confirma intenção, é o primeiro subtópico. Gênesis capítulo 17, versículo 5, depois o 15 e 16. Como nós dissemos, é neste contexto de Abraão que nós vamos basear, o comentarista, a lição nos leva a isso, a nos lembrar que Deus mudou o nome. E é este o texto que nós estamos estudando nesta lição. Eu vou ler com você no capítulo 17, que é parte da leitura bíblica em classe, no versículo 5, que é parte dela, mas depois o 15 e 16, que está um pouquinho depois. Diz assim o texto da palavra de Deus: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Agora o 15 e 16 diz: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então veja que eu coloquei as duas menções, a mudança de nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Todas as duas mudanças foi Deus quem determinou, e veja a semelhança da intenção de Deus. Todos os 2 nomes agora estão voltados para um significado que significa ser pai de nações, pai de multidões, e Sara agora também tem este mesmo significado. Então, neste contexto, nós entendemos que, biblicamente, quando Deus mudava o nome ou mandava que alguém tivesse um nome, então Deus estava significando, fazendo significar a sua intenção para com esta pessoa. Então, é neste sentido que nós colocamos o título aí do tópico, né? Mudança de nome confirma intenção. Eu quero levar você a um exemplo paralelo, né? Um exemplo paralelo, nós muitas vezes usamos isso no contexto das nossas lições. Claro que a lição está baseada na vida de Abraão, mas da mesma maneira que nós podemos aplicar algumas coisas para nossas vidas, veja que esta questão de mudar de nome não é nosso costume hoje, né? Muito menos neste contexto, se Deus não nos revelar, nem faz sentido para nós. Então nós temos que ter cuidado na aplicação das coisas bíblicas. Mas, na medida do possível, em textos, em estudos como esse, nós trazemos um paralelo no Novo Testamento, cuja realidade se aproxima um pouco mais daquilo que nós vivemos culturalmente hoje. Eu quero levar você a Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, e diz o texto o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você lembra dessa história aí? Isso é
Paulo, né? Paulo de Tarso. E Ananias é com quem Deus está falando, este homem servo de Deus, que enquanto Paulo estava numa casa cego, né, esperando a provisão de Deus para a vida dele, porque ele tinha acabado de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco e agora ele entrou cego em Damasco. Neste contexto, Deus fala com Ananias e manda estar com Paulo e orar por ele para que ele recobrasse a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Mas a palavra, depois que Ananias pergunta, mas Paulo, ele é o perseguidor da igreja, ele veio aqui com carta para matar, para botar na prisão e etc. Então, Deus fala estas palavras que nós acabamos de ler, Ananias. Qual é a palavra? Qual é o cerne, o centro desta palavra? A intenção de Deus, aleluia. O projeto de Deus, o plano de Deus para a vida deste Paulo, que estava ali nessa condição miserável, nessa condição que somente Deus conhecia o âmago do seu coração, ele ali repensando, refazendo tudo aquilo que ele creu até aquele dia, porque agora, aleluia, enquanto ele defendia que estes cristãos eram uma seita, que não existia ressurreição, agora ele tinha visto o Cristo ressurreto, aleluia, tudo estava sendo mudado na sua vida. Então a intenção de Deus ali não foi postada através de uma mudança de nome, mas de uma palavra profética que estava identificando para Ananias e para Paulo a intenção de Deus para aquilo que Deus tinha para Paulo ser usado. Então é semelhante ao de Abraão, com a diferença que neste tempo aqui não havia uma correlação com mudanças de nomes. Mudança de nome, no entanto, é o segundo subtópico, confirma o cumprimento da promessa. Você vai ver comigo aí no 19 e no 21 do capítulo 17 de Gênesis. Veja aí o que diz. 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. É Sara, é a tua mulher. Você vai se lembrar que neste tempo aí, ela já estava bem velhinha mesmo. E chamarás o seu nome Isaque. Deu inclusive o nome do filho. E com ele, ou seja, com Isaque, estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para sua semente depois dele. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Então veja que essa é mais uma vez que se repetiu a promessa de Deus e agora chegou o tempo que ele diz neste tempo determinado no ano seguinte, não é? Nós sabemos que a gravidez são praticamente 10 meses, ou seja, quase um ano, né? Depois, no tempo determinado, no ano seguinte, então estaria em suas mãos esta criança com quem Deus estava estabelecendo o concerto. Então, enquanto Deus mudou de nome, confirmou a sua intenção nesta mesma palavra, nesta mesma voz, não é, de Deus, ele está confirmando o cumprimento, porque esta promessa de fazer dele pai de nações, de dar a ele um filho, já tinha sido feita desde que ele tinha 75 anos de idade. E agora Abraão estava com 99 anos de idade. No entanto, Deus aqui, ao mudar o nome, neste mesmo contexto desta palavra, ele estava confirmando a promessa e já agora estabelecendo o tempo do cumprimento desta promessa. Atos capítulo 9, versículo 17 ao 25, neste paralelo que nós estamos fazendo com este texto, diz o seguinte: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Por que eu li tudo isso? Porque
neste pequeno trecho, já está cumprindo-se a promessa que Deus disse a Ananias. Claro que esta foi a primeira história em uma carreira missionária que nós temos descrita para nós no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Ananias falou: este é um vaso escolhido por mim para testificar. E ele disse aos reis, aos gentios, mas também aos filhos de Israel. E assim que ele recebeu a vista, assim que Ananias cumpriu o seu chamado diante de Deus de orar por ele recobrou a vista, ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi batizado em águas, naquela oportunidade ali junto com Ananias. E logo saiu dali para o quê? Para testificar da verdade que agora ele sabia que era a verdade de Deus. Então, a partir dali ele começou a cumprir a vocação, a intenção de Deus para a sua vida, e nós vemos ele nas sinagogas, ensinando aos judeus, mostrando e confirmando nas Escrituras que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias prometido. E o que aconteceu logo depois? Perseguição. E eu li com você, quando eu li no texto anterior, que Deus falou para Ananias, ele vai saber o quanto vai sofrer por esta causa. Aleluia! Então, Deus tinha uma intenção no ministério de Paulo, cuja intenção inclui a perseguição, o sofrimento causado por esta missão. E me chama a atenção, me choca em verdade, as pregações inúmeras e os ministérios inúmeros que prometem uma vida cristã sem nenhum pesar, sem sofrimento, sem perseguições. Quando eu ouço da boca de Jesus que disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O poder espiritual foi nos dado, mas as aflições do mundo continuariam enquanto nesta vida. É por isso que a nossa esperança não está neste mundo, como alguns pregam. A nossa esperança está na vida eterna, no céu, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas da mesma maneira, os ministérios estão pregando ministério, vida cristã, sem perseguição, sem sofrimento. Enquanto eu olho Deus falando sobre o futuro de Paulo, vai ser usado por Deus grandemente. Vai ser usado, inclusive, diante de reis. Oh, glória! Oh, ministério tremendo! Mas vai saber, aleluia, o quanto deve sofrer pelo meu nome. E eu pergunto aos obreiros santos, sãos, fiéis, devotos, que oram, que jejuam, que choram, se eles não têm passado sofrimento nesta vida, por causa do evangelho. Eu não estou dizendo nem sofrimentos circunstanciais normais que todo mundo passa. Assim sendo, que nós possamos guiar o nosso entendimento, a nossa visão com a Bíblia Sagrada. Não com falácias e enganos de pessoas que nunca tiveram compromisso com Deus. Tem compromisso com outra coisa. Então, mudança de nome confirma o cumprimento das promessas. Mudança de nome, no caso aqui bíblico de Abraão, confirma a soberania de Deus. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 1 a 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Está aí. Então, esta mudança de nome, esta promessa que veio, aí, ao final, começou em 75 anos, agora com 99 anos, chegou a promessa, a palavra final, junto com esta ordem de Deus de mudar o nome deles. Aleluia. Confirmando a intenção, confirmando o cumprimento da promessa. Mas agora confirmando que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os detalhes. Ele pode tudo. Quando ele disse agora e determinou no tempo determinado, o ano que vem, aleluia, está aí a palavra. Cumpriu-se da maneira que ele falou, no tempo que ele falou, porque ele é Deus soberano. Agora, sempre que eu falo recentemente da soberania de Deus, eu faço um parêntese. Porque muitos teólogos confundem o que significa a teologia, a soberania de Deus,
E por causa disso estão trazendo instruções para nós que não estão corretas. Soberania é isso que nós estamos falando, é ele ter poder para fazer como quer, quando quer, na hora que quer. Ele, se quiser controlar minuciosamente o tempo, o dia, a maneira, ele pode, porque ele é soberano. Mas soberania não significa que Deus queira. Veja, soberano é, se ele quiser, ele faz. Mas não significa que ele queira gerenciar, ou como nós falamos na nossa linguagem, microgerenciar todas as coisas na existência do universo, da sua vida, da minha vida, do mundo. Não. Nós encontramos prova bíblica que Deus nos permite andar conforme as nossas decisões. Na sua soberania, ele nos permite escolher. E ao nos permitir escolher, ele também nos permite pagar a consequência das nossas escolhas, quer boas, quer más. Isso é Bíblia. Então, Deus não nos tem na terra como bonecos manipulados, marionetes, que ele controla, e é por isso, porque se fosse assim, estariam corretos aqueles que se perguntam por que Deus permite isto acontecer, porque Deus colocou aquele presidente, ou aquele rei, ou aquela situação, ou levantou aquilo. Não, irmãos, não. Deus determina, por exemplo, em relação à maldição da terra, no Gênesis, quando ele fala que por causa do pecado a terra viveria determinadas realidades de calamidades, e nós vemos até hoje maremotos, terremotos, todas consequências naturais da queda, mas não é Deus que, como um videogame, diz agora vou fazer isso. Claro que se ele quiser intervir, ele faz as coisas moverem naturalmente, tanto na geologia como na vida de cada um de nós, que é o que nos interessa mais. Mas eu quero deixar claro isso, que na soberania de Deus, ele decidiu nos deixar livres para escolher e pagar o preço da consequência. Ele determinou e permite que de sua determinação, por exemplo, vou dar mais um exemplo para nós entendermos isso aí mais claro, porque alguém ainda está confuso. Deus não precisou recriar a maneira da mulher e do homem terem filhos em cada uma das gerações. Cada casal, Deus novamente é como que recria ou faz, não. Ele criou o homem e a mulher perfeitos para que na junção dos dois houvesse a junção das células, mesmo antes que a gente entendesse cientificamente como isso funcionava, antes que a gente entendesse de DNA, do que for, de genética, que a gente não entendesse de nada disso como seres humanos, funcionava do mesmo jeito. E ele fez isso quando criou o homem Adão e a mulher Eva. E ele fez para que funcionasse assim, e funciona até hoje, bem como os demais sistemas do corpo humano. Compreendemos? Então, Deus cria perfeito e deixa a criação caminhar, e deixa as coisas caminharem segundo o curso agora do seu próprio gerenciamento. Agora, em alguns momentos, sim, Deus intervém. Deus intervém usando a sua mesma soberania. Ele, a maioria das vezes, ele deixa o curso natural daquilo que ele estabeleceu. E ele estabeleceu uma coisa antes do pecado, e ele estabeleceu coisas diferentes depois do pecado. Há coisas estabelecidas para o futuro, mas dentro daquilo que ele estabeleceu, as coisas continuam. Em algum momento, no entanto, na história, ele decide intervir. Esta é a operação sobrenatural de Deus, onde ele mostra também a sua soberania. Atos capítulo 26, versículo 27 a 29. Mas neste texto aqui, eu quero lembrar a você que dentro da soberania de Deus ele pode, e eu sei que você conhece isso, e todos os teólogos não falam contrário a isso, de que Deus pode todas as coisas e tem poder nessas minuciosidades que nós acabamos de ler aqui. Atos capítulo 26, versículo 27 a 29, vamos ver um exemplo aí de cumprimento, como nós estamos fazendo este paralelo, não é, da vida de Abraão com a vida de Paulo. Diz: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera Deus, que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então o que nós vemos aqui? Paulo testificando diante de reis,
Eu li para você em Atos capítulo 9, 15 e 16. Ananias recebendo a voz de Deus dizendo: este Paulo, eu tenho uma missão para ele, eu tenho um propósito para ele. Qual é? Ele vai testificar do meu nome diante de reis, diante dos gentios e dos filhos de Israel. Nós já lemos um exemplo dele testificando diante dos filhos de Israel, e agora eu mostrei para você um exemplo dele testificando diante do rei Agripa. Então cumpriu-se o ministério, o chamado, a intenção de Deus. Era Deus que queria que este evangelho fosse testificado. Não significa, veja que interessante, de toda a realeza, de todos os grandes que Paulo pregou diante deles, não há registro bíblico de nenhum se converter. Mas o propósito e a intenção de Deus, escute por favor que isso é muito importante nós termos essa compreensão. O propósito e a intenção de Deus é que o evangelho seja anunciado, inclusive a eles. Porque o receber, Deus deu a nós, seres humanos, a liberdade de escolha, e ele nunca tirou. Talvez alguém que crê numa teologia um pouco distorcida, ao ouvir a voz de Ananias, a voz de Deus Ananias, vai dizer: olha, estes reis são escolhidos. São um dos escolhidos para a salvação, porque Deus está permitindo que Paulo vá pregar para eles. E Deus escolheu alguns para ser salvos e outros para não ser salvos. Não é bíblico. E a comprovação está aqui, porque parece que Deus os escolheu, porque Deus preparou um homem que tinha capacidade, que tinha cabedal, que teria como aparecer diante deles, porque não é qualquer um que tem direito de falar diante destes grandes homens, historicamente falando, diante de um governo romano como era da época, imperial, mundial. Mas Paulo tinha, e Deus sabia, Deus preparou com intenção. E Paulo cumpriu o seu ministério, a porta aberta, aleluia. Ele teve para falar diante deles, mas nenhum deles aceitou a verdade. O mais perto que falou foi esse aí. Ele disse: você por pouco me convence a ser cristão. Veja aí. Amém? Então nosso trabalho, fazendo um paralelo de aplicação para nós, não é convencer. Deus tem um propósito, Deus tem um querer. Ele deu liberdade a todos os homens. O nosso trabalho é anunciar a verdade. E não alteremos a verdade do evangelho, porque Deus não precisa da minha ajuda ou da sua ajuda. Nós alteramos muitas vezes porque amamos, porque não queremos parecer radicais, porque não queremos fazer ninguém sofrer ou se sentir isso ou aquilo. Eu quero lembrar para você que ninguém pode amar mais do que o próprio Jesus Cristo, do que o próprio Deus. Se ele disse: esta é a mensagem, porque é ele quem dá o poder atrás desta mensagem para convencer o pecador, para que ele seja liberto. Então, em nome de Jesus, levemos a mensagem dele, levemos o amor dele, levemos a graça dele, sejamos obedientes a ele como Paulo foi. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Essa é a prova da soberania de Deus. Esta palavra veio para Maria, que disse: eu vou ter filho como? Se eu não conheço o homem, não é, intimamente falando. Então, para Deus, aleluia, a soberania de Deus, nada é impossível. Segundo tópico, o conserto e seus propósitos. O pastor, comentarista dessa lição, colocou no seu segundo tópico aqui, como propósito único, a palavra dele aqui, e supremo, era trazer salvação. Então eu dividi a salvação em 3 subtópicos. Salvação para Israel e demais povos. Salvação para perdão dos pecados. Salvação para a vida eterna. Eu entendo muito bem, já nos foi ensinado isso em outras revistas, que salvação, a palavra salvação, você ser salvo de alguma situação de perigo, de morte, de, enfim, qualquer que seja, pode ser aplicada para algumas situações. Mas na Bíblia Sagrada, o tema central da Bíblia Sagrada é a salvação do homem espiritual. Por que precisa de salvação? Porque o homem rompeu o seu relacionamento com Deus. E por causa da desobediência, por causa da justiça de Deus, por causa do pecado, ele agora tem que ser condenado. Então, para que ele não seja condenado, Deus teve que intervir, aleluia, na história do homem para
prover uma maneira de que o seu pecado seja perdoado e ele seja salvo da condenação e possa receber na justiça de Deus a salvação, e essa salvação é uma salvação eterna. Em primeiro lugar, a salvação para Israel de mais povos. Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 18 diz: E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Esta palavra fala da chamada de Deus para a nação de Israel. Em Abraão vai sair, como diz o texto do versículo 18, uma poderosa nação. E através desta semente, através dele, nele, como diz aí, vai haver uma bênção sobre as nações da terra. Então, o propósito de Deus de abençoar, de prover algo bom. Claro que neste tempo aqui da revelação não se tinha noção da grandeza da salvação. Não se sabia, não se entendia com clareza a pessoa de Jesus Cristo vindo a este mundo. Mas suficiente para agora nós entendermos que Deus, neste caminho, neste propósito de revelar a salvação que Ele hoje já entregou para nós, Ele mostra de Abraão saindo uma nação especificamente. E que esta nação, e que a linhagem dele haveria de ser bênção para as demais nações. Isaías capítulo 49, versículo 6, disse mais: Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ora, de Israel sairia um Salvador. De Israel nasceria um Messias. De Israel sairia uma linhagem da qual sairia o Salvador da humanidade. Como nós vemos aí, o chamado de Deus por boca do profeta não foi só para restauração de Israel, mas sim para ser luz, inclusive, aos gentios. Para levar, como diz Deus aí, a minha salvação até a extremidade da terra. E hoje nós vemos esta realidade cumprida entre nós. Mas no processo histórico, nós vemos que quem carregou o conhecimento da pessoa de Deus até o tempo de Jesus foi uma nação chamada nação de Israel. Gálatas capítulo 3, versículo 9 e 14 diz: De sorte que os que são da fé, somos nós, são benditos. Lembra de benditas todas as famílias da terra? Pronto, os que são da fé são benditos com crente Abraão. Porque a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então a bênção chegou a nós, aos gentios, por Jesus Cristo, através da fé. Porque Abraão foi tido por justo por causa da sua fé. Ele tornou-se pai da fé. Então nós somos filhos de Abraão porque somos filhos da fé. Amém? Isso é uma explicação um pouco mais longa, aí eu botei só 2 versículos para nós, suficiente para entender que a bênção das famílias da terra está nessa linhagem aí, da fé. Na época, nós não entendíamos, pensava que era só genética, né? E, em parte, Deus teve um propósito para esta genética e ainda não terminou o assunto dele com a linhagem, né, genética de Abraão, no caso, a nação de Israel. Mas para nós já vemos cumprido o evangelho, tendo alcançado os confins da terra, aonde eu e você entramos neste contexto para a glória de Deus. Salvação, em segundo lugar, para perdão dos pecados. Levítico capítulo 4, versículo 20. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado. Eu quero lembrar a você, através deste versículo, o livro inteiro falando sobre estas cerimônias legais do tempo do Antigo Testamento, que Deus explicou e passou a Moisés para gerenciar e explicar ao povo de Israel que assim funcionaria. Mas todo o sistema sacrificial, ou seja, a maneira que Deus propôs para que a nação de Israel sacrificasse animais, tinha como objetivo purificar os seus pecados diante de Deus.
Porque o que faz alguém perder a salvação é o pecado. O que faz alguém ter a salvação é, como nós já acabamos de falar, livrar-se deste problema chamado pecado. Mas o homem por si só não pode pagar pelo pecado. Deus proveu de uma maneira simbológica, de uma maneira não perfeita, não aperfeiçoada e não aperfeiçoante no Antigo Testamento, o sacrifício de animais. Mas que, como diz Hebreus, e nós vamos ler, cobria o pecado na carne. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 9. Versículo 13 e 14 diz: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha é esparzida sobre os imundos, os santificam. Então, os imundos são santificados por causa do sangue de animais. Mas quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então essa é a diferença. Se aquele sangue servia para cobrir o pecado, ou seja, permitindo que o impuro se apresentasse como santo, quanto mais o sangue de Cristo. Nós entendemos do sangue de Cristo, mas eu quero aqui nos lembrar que o sangue dos animais para aquele tempo é o que Deus permitiu que naquele tempo se usasse. Perdoava. Não tem a mesma profundidade de aplicação, sem dúvida alguma, do que o sangue de Cristo. Mas como diz Hebreus aí, o autor aos Hebreus, ele fala, purificava na carne. Para quê? Para que o impuro fosse apresentado como santo diante de Deus. E uma vez que você já não está mais impuro com pecado, mas santo diante de Deus, você foi salvo, você já não vai mais para o inferno, você não vai ser mais condenado. Então quero lembrar que este concerto de Deus tinha propósitos, e o propósito correto, o pastor colocar aqui, único é a salvação para Israel e para futuramente os demais povos, e hoje já estamos aí. Uma salvação que significa perdão de pecados. Salvação é para perdão de pecados. Salvação, em terceiro lugar, é para a vida eterna. Eu preciso que, em dias como hoje, isto aqui, estas palavras que são rudimentos da fé, que significa isso? É o básico do básico do básico da fé. Seja repetida, seja entendida, seja aceita, esteja em cada um dos poros da nossa vida e do nosso entendimento. Salvação é para perdão de pecados e para a vida eterna. Por que eu falo com tanta ênfase isso, irmã? Que isso, irmã? Tá perdendo a cabeça? A lição não é nem sobre isso, é sobre Abraão. O projeto de Deus para Abraão, a escolha de Abraão, não foi para ter um amigo de Deus naquele tempo, não, foi para a salvação. É isso que nós estamos estudando. Agora, hoje, por que eu falo assim? Porque hoje nós mesmos, nós estamos rodeados de um evangelho, de um tipo de evangelho, que nem se fala mais em salvação. E quando se fala em salvação, porque salvação é uma palavra forte, porque quem fala de salvação tem que falar de condenação. E quem mais quer falar de condenação? A realidade para a qual estão caminhando a maioria da população deste mundo. E quando nós não falamos de condenação e de salvação, nós não sentimos que temos que fazer alguma coisa por essa realidade. E eles continuam caminhando para a condenação. Eu quero lembrar a mim e a você. Salvação é para perdão de pecados e para a vida eterna. Porque, como eu disse, há um evangelho que não fala mais de salvação. E quando fala, não vincula com estas duas que são as maiores verdades. Você lembra do texto de João 3,16? Vamos repetir comigo? Porque Deus amou, e ninguém ama mais do que Deus, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, até agora tá bonito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá aí. Deus amou, tem sido pregado. Deus ama você. Deus ama todo mundo. Deus enviou Jesus. Jesus veio dar-nos a vitória. Tá por Jesus. Tá. Mas para que todo aquele que nele crê, ainda tá bom, creia. Não pereça. Crer para quê? Para não perecer. E neste não perecer não é faltar dinheiro, não é ficar doente,
é morte eterna, é a eternidade longe de Deus. Como eu sei? Porque está oposto no próprio versículo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este perecer é o contrário da vida eterna. Então Deus fez o que fez por amor, enviou a Jesus por um propósito somente. É que eu e você tenhamos a vida eterna. Por quê? Porque ele sabe que essa vida aqui é passageira. Ele vê melhor. Nós entendemos como que por sombra. Nós aprendemos pela palavra de Deus, mas ainda não pisamos lá. Mas há um terror dentro de nós quando nós pensamos sobre a realidade. O que vai acontecer quando eu morrer? Então a palavra de Deus nos assegura em nome de Jesus que quem é salvo, quem é nascido de novo, tem essa segurança de salvação, segurança de vida eterna. E a salvação é para isso. Não é para um mundo melhor. Escute, por favor. Escute, por favor. Salvação, igreja, chamada, bênção de Deus, mudança de nome, soberania de Deus, amor de Deus. Tem um propósito só. Vida eterna. Mas para chegar à vida eterna, tem que conseguir se livrar do problema do pecado. E é por isso que Jesus foi enviado ao mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Então veja, Cristo é aquele que nos tira o pecado. Salvação é para a vida eterna. Ele vai aparecer de novo para nos levar para o contexto eterno. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 8 ao 16 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então Abraão esperava uma cidade que foi construída por Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Acabamos de ler sobre isso. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido é Abraão, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A cidade celestial, a morada eterna com Deus já está preparada. Deus diz, olha, teve gente no passado, a começar de Sara e Abraão, que não viram a promessa cumprida na sua totalidade. Viram o menino primeiro, eu falei disso na classe passada. Na prática, o que ele viu foi um menino nascer. Mas hoje nós conhecemos a grandeza de número que é o povo israelita, que saiu dos lombos de Abraão. No entanto, eles andavam como peregrinos nessa terra. Eles queriam uma promessa que Deus só veio a cumprir no caminhar das gerações adiante. Mas ao viverem isso, eles mostravam, é o que o texto aos Hebreus diz, que eles olhavam para um futuro, para algo que ia para além deles. E eu quero lembrar a você e a mim que o projeto de Deus não acaba nesta geração que nós estamos vivendo. Eu não sei se vai haver uma outra geração, ou se Jesus vai vir antes do findar desta minha geração em fase adulta. Eu não sei, mas se vier, o projeto continua, porque o projeto aponta para a cidade celeste e eterna, e é com estes que tem este compromisso, é com estes que tem a terra e o período aqui como peregrinos, que Deus tem compromisso. Você leu comigo. Deus não se envergonha deles, pelo contrário, Deus tem prazer neles, porque eles têm intrinsecamente, quem tem esta visão deseja
o que Deus tem preparado para nós. Agora o evangelho de hoje tem feito eu e você desejar o daqui. Por favor, irmãos, em nome de Jesus, abramos os nossos olhos, entendamos a palavra de Deus. Todo mundo que te pregar para o melhor daqui está sendo enganado ou está sendo enganador. Volte a ler este texto, volte a ler este versículo 16 e veja o sentimento de Deus aplicado neste caso aí de Abraão e Sara e de nós também em nome de Jesus. Terceiro lugar, o concerto e seus sinais. Já falamos o concerto e os nossos nomes, o concerto e seus propósitos e agora o concerto e seus sinais. Quais são eles? O sinal de um filho nascido da impossibilidade. Segundo, o sinal de uma circuncisão física, uma confissão pública. E terceiro, o sinal de uma circuncisão espiritual, o coração ou dentro do coração. Então, em terceiro lugar, o terceiro tópico, nós vamos aprender sobre os sinais do concerto, porque o pastor aqui nos explicou, colocou dentro do contexto dessa lição a questão da circuncisão. E é o primeiro subtópico aqui que nós vamos falar, o sinal de um filho nascido da impossibilidade. Gênesis capítulo 17 diz o seguinte: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Veja aqui o que Abraão questiona. E Deus tinha dado essa promessa quando ele tinha 75 anos. E desde já ele questionou, perguntando, vai ser o filho do Damasceno da minha casa? Por quê? Porque ele reconhecia uma impossibilidade todo este tempo casado com Sara. Mas Deus disse não, e ele creu. Do mesmo jeito que ele creu quando saiu de Ur dos Caldeus. Ele creu novamente ali. Ele questionou, mas ele creu. E o tempo se passou e Deus confirmou mais uma vez. E agora, pela terceira vez, ele confirma. Mas agora com 99 anos. Abraão questiona outra vez, até rindo da impossibilidade. Mas o concerto de Deus mostra um sinal. Aleluia! O concerto de Deus vem com um sinal, e para Abraão foi o filho que nasceu da impossibilidade. O que é impossível para o homem, Deus torna e faz possível. Eu quero lembrar a você através de João capítulo 3, a maior impossibilidade que Deus faz possível hoje, o nascimento espiritual. Capítulo 3, versículo 3 ao 5 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, o sinal de um filho nascido da impossibilidade, eu quero lembrar a mim e a você, que nascer de novo, nascer limpinho de novo. Lembrei agora de Naamã, que estava apodrecido da sua lepra. E quando ele saiu daquela 7ª vez que ele entrou nas águas do rio, e ele se levantou de lá, a palavra de Deus diz que a sua pele estava como a pele de criança, renovada, 100% limpinha. Como que tivesse nascido de novo em perfeição daquela pele. Nós estamos mortos, nós estamos apodrecidos, nós estamos ulcerados, leprosos, símbolo do pecado. Esta é a condição do homem. Mas quando somos imergidos em Cristo, quando nós entramos, somos batizados em Cristo, ou seja, imersos na igreja, entramos, somos novos nascidos. Esta pele espiritual, este corpo espiritual, este espírito agora é novo, é perfeito, é santo e tem plena comunhão com Deus. Aquele que é nascido do Espírito, inclusive é o versículo seguinte, é Espírito, que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito.
Nicodemos viu a impossibilidade de um novo nascimento na carne, e é esta a realidade que Deus determinou que fosse. Mas Jesus estava falando de um novo nascimento espiritual, que é tão impossível, se não for o milagre que ele proporcionou, tão impossível. E ninguém até hoje tinha provado este novo nascimento. Israel tinha os seus pecados cobertos, nós acabamos de estudar, pelo sacrifício de animais. Mas que este sacrifício não aperfeiçoava ninguém, porque não transformava ninguém, porque não fazia uma nova criatura. E no reino de Deus, diz o Senhor, tem que ser uma nova criatura, tem que ter nascido de novo. É um milagre que não existe. É uma impossibilidade, não só humana, mas espiritual, se não fora o poder de Deus para fazer isto em nós. Então, nascer filhos na fé. Aleluia, um crente. A conversão de uma alma é um milagre. E até hoje Deus tem dado o sinal de filhos nascidos da impossibilidade. Eu e você olhamos para alguém da nossa família, eu e você olhamos para este mundo e chegamos à conclusão, é impossível, eles não serão convencidos, eles não querão, eles não verão, eles não aceitarão. E até em desespero nós, como disse antes, porque há muitos líderes que nos estão dizendo isso, vamos mudar a mensagem, vamos mudar o visual, vamos adaptar para a modernidade, e pode ser que vai funcionar, e alguns dizem, olha, está funcionando. Se é outra mensagem, não é o Evangelho de Cristo. Mas eu quero lembrar a mim e a você neste dia, que Deus continua dando o sinal do filho nascido da impossibilidade. Na mesma mensagem, no mesmo Evangelho, o mesmo caminho, o mesmo poder atua até hoje. E há filhos hoje nascendo da impossibilidade. Tem gente nascendo de novo hoje pelo poder de Cristo Jesus, que continua tão ativo hoje, tão verdadeiro hoje, como foi no dia de Nicodemos questionando a Jesus. Quantos podem dizer amém? Ah, irmã, virou culto, já não é escola dominical. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Não impeça o agir de Deus, nem aqui, nem na tua sala de aula. Não faça, não manipule. Não seja você nem eu, mas seja ousado. Porque o que a igreja precisa é o que o Espírito nos dá, e Ele dá aos membros. Há uma ordem, há um pastor, há uma ordem a ensino. E eu e você obedecemos a ordem. E o Espírito Santo, dentro da ordem, ele muitas vezes nos usa. Do mesmo, dentro de uma ordem do culto, Deus pode usar alguém em profecia. Foi desordem? Não. Desde que seja conduzido dentro dos padrões bíblicos. E são, mas muitas vezes acontece no meio do tempo da pregação ou no tempo de uma oração. É o querer de Deus. Vamos ser usados por Deus. Não manipulemos, não mudemos, não deixemos nós e os nossos parâmetros passar à frente do Espírito de Deus. Sejamos humildes e queiramos ser usados por Deus para a glória do nome de Jesus. Então você pode dizer amém? Amém? Pode dizer amém? Você pode dizer amém? Você pode glorificar a Deus? Eu sei que alguns de vocês já escreveram para mim. Deixaram aqui no comentário, dizer, irmã, eu escuto a sua palavra, a sua aula, eu cresço. Olha as duas coisas, irmã, eu cresço, eu aprendo, eu tenho aprendido a interpretar, eu tenho aprendido técnicas de ensino, eu tenho aprendido muito. Muitas pessoas falam isso, a glória seja para o Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero focar não é nem nesta mensagem, eu estou provando com essas mensagens que há ensino, eu estou aqui para ensinar. Mas muitos dizem, irmã, eu sinto a presença de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, eu sinto a presença de Deus. E não há pecado, não há lugar. Ei, nós somos crentes, nós somos nascidos de novo. O impossível aconteceu em nós. Isto é vida do impossível. Agora, quem não tem esta vida, não entende. Então, se você não entende, eu não estou acusando, eu não estou minimizando. Eu estou, em verdade, clamando que nós nos humilhemos e digamos, Senhor, eu quero sentir, eu quero entender, eu quero ser usado, eu quero o que é teu. Eu quero ensinar, eu quero conhecer, eu quero cumprir a minha vocação, mas eu não quero deixar o que é teu. Talvez alguém aqui um dia sentiu e hoje não sente mais. Eu sei, eu conheço, Manuela, conheço os ventos que esfriaram
que há algum tempo me impediram, inclusive. Eu passei por um processo na minha vida, que eu me lembro como hoje, o dia que eu fui ao altar, pedi perdão, porque eu mudei a minha mensagem. Eu fechei a minha boca para ser, entre aspas, politicamente correta. Não estou falando de política, mas era na igreja mesmo. Para não ofender, para não fazer. Eu mudei. E eu tive que pedir perdão ao Senhor. E eu agradeço a Deus que Deus ainda me deu uma oportunidade. E eu não vou pecar mais contra o meu Deus. Eu dou direito a cada um escolher o que queira ouvir ou não, com certeza. Deus é que dá, eu não dou direito. Deus dá o direito a cada um de nós. Mas eu digo que não tem preço viver, não só conhecer a verdade vivida, que transforma, mas poder ensinar, poder compartilhar esta mesma verdade, este mesmo evangelho que é o de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Está aí mais uma vez o milagre. O filho nascido da impossibilidade, nós estávamos mortos em nossas ofensas. Nem sempre nós entendemos a profundidade do que isso significa. Separados eternamente de Deus por causa das nossas ofensas. Nós não entendemos. Essa semana mesmo eu li um livro de uma autora muito conhecida, publicado no Brasil, por toda parte nós conhecemos, ela é uma autora americana. E no seu livro, ela dizia, nós não precisamos mais começar a pregação de salvação falando do pecado. O foco tem que ser outro. Mas o problema que nós temos como humanidade é o pecado. É o que está escrito aí, nós estávamos mortos. Nós não entendemos isso. Mas no momento que nós entendermos o lugar que nós estávamos, mortos em nossas ofensas, separados de Deus, como há uma multidão separada de Deus, nós vamos entender a graça. Porque a graça está estendida, a graça foi trazida, foi oferecida por Cristo Jesus, e agora ela está sendo oferecida para todos que queiram. E a graça, ela vivifica, ela traz nova vida, ela reconcilia. Glória seja dada ao nome de Jesus. O sinal da circuncisão física, uma confissão pública. Capítulo 17, versículo 10 e 11, este é o segundo tópico. Este é o meu concerto, diz Deus, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, quando Deus fez este concerto com Abraão, ele pôs um sinal físico. Este sinal não é mais válido para nós aprendemos isso biblicamente, mas para esta nação é um sinal para eles diante de Deus. É questão de obediência. Não para nós que somos igreja. Atos capítulo 2, versículo 38. Mas houve um sinal interessante que Deus permitiu que assim houvesse. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que Pedro disse, quanto à pergunta que eles acabaram de fazer, irmãos varões, que faremos? E a resposta foi essa. Arrependei-vos, e arrependimento acontece dentro de nós. Mas ele diz, batizai-vos em nome de Jesus. Este batismo é o batismo nas águas. Este batismo é um batismo de confissão pública. Desde João Batista, Deus propõe este batismo para comprovação de que alguém se arrependeu e crer nesta doutrina. No caso aqui, João Batista estava pregando, Jesus continuou, ainda que a Bíblia diz, ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam, ele chamava ao arrependimento e ao batismo, continuou e mandou a igreja fazer a mesma coisa, nas suas palavras finais, Mateus capítulo 28, e agora nós vemos Pedro falando e pregando este mesmo evangelho, esta mesma verdade, confissão pública. Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante, explica esta simbologia, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele
na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos, considerai-vos como mortos para o quê? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Uma leitura comprida que repete os mesmos temas, morte e ressurreição. E como diz no princípio dela, o batismo está servindo-nos como uma perfeita simbologia para esta realidade espiritual. Quando nós imergimos alguém na água do batismo batismal, nós estamos simbolizando a morte para este mundo, para o pecado. E quando alguém sai da água batismal, ele simboliza nascimento para uma nova vida pública, mas agora em Cristo Jesus. Então, o sinal da circuncisão física para eles naquele tempo era esta, e agora nós confessamos, ou temos um sinal público para que todas as pessoas conheçam e reconheçam que nós somos de Deus. Claro que há um sinal espiritual, que nós vamos falar o próximo, sem dúvida alguma, mas há uma confissão pública que foi Jesus que nos mandou fazer. Você lembra que leu isso? Mateus 28, você pode ir lá, no finalzinho, você vai escutar Jesus falando. Não é a única vez, mas falou ali, Pedro obedecendo, nós acabamos de ler este texto também. O sinal de uma circuncisão espiritual é o último, a circuncisão do coração, Romanos capítulo 2, versículo 26 e 29, diz o texto: se pois a incircuncisão, olha que interessante isso aí. Isso aí é profundo. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, se alguém que é incircunciso, que defende que não precisa circuncidar, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Isso é Deus perguntando, irmão. Aí ele explica ainda mais no 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso aí é profundo, irmão. Os homens judeus, neste contexto, é para entender, eram louvados pela fidelidade à letra e à circuncisão na carne que podia ser vista. E diz, muito bom, a sua família, está tudo no lugar. Mas Deus agora nos traz uma visão com um questionamento muito mais profundo e interessante. Ele diz, se o incircunciso obedecer os preceitos da lei, por acaso a sua incircuncisão não vai ser tida por Deus por circuncisão? Ou seja, circuncisão aqui, diante de Deus, mostra obediência, mostra salvação, estar bem para com Deus, ok? Então, se a incircuncisão, se alguém que na carne é incircunciso, mas obedece os preceitos de Deus, será que Deus não vai reputá-lo por obediente e lhe dar o lugar na salvação como os demais? Claro que sim. Como explica aí, o que é judeu verdadeiramente diante de Deus não é a circuncisão da carne, que sim foi chamada por Deus para ser obediente. Mas ele diz que é do coração. Então existe uma circuncisão espiritual. Existe uma obra espiritual. Existe algo de Deus com a pessoa para além. Aquilo é uma comprovação física de obediência, e Deus muitas vezes nos chama a obediência física. Irmãos, presta atenção. A lei, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, podemos não chamar de lei para não confundir alguns, né? Mas a doutrina de Deus do Novo Testamento é para ser obedecida. E esta obediência tem a ver com o que a gente fala, com o que a gente come, aonde a gente anda, o que a gente faz, o que a gente sente, em toda a área do ser humano, ok? Então, a circuncisão de coração, esta nova vida espiritual, se mostra
Tem comprovações que são físicas e nós fazemos pela obediência. Mas a essência do que acontece é espiritual. A primeira coisa que acontece é uma circuncisão, é uma limpeza, é uma marca espiritual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18 e 19 diz: é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Isso é para a igreja. Não se circuncide. A circuncisão não é nada. E a incircuncisão nada é. Mas sim a observância, olha aí. Repetição do que ele falou lá agora para Coríntios. A observância dos mandamentos de Deus. Quem entendeu isso? Ei, irmãos, vamos fazer uma pergunta bem simples aqui, mas que nos vai ajudar muito nisso aí. É muito fácil pra gente, eu e você, dizer, tá vendo? Muita coisa de letra. Tá errado, e isso é legalismo, e nós já saímos dessa prisão, e etc, etc. Aí Paulo nos ajuda a dizer, realmente, a circuncisão nada é, a incircuncisão nada é. Existem coisas que têm um valor espiritual para além do de fora. E ainda que para os antigos, ou seja, quem estava debaixo da lei, os judeus, até a vinda de Jesus, era parte da obediência, para nós hoje perdeu esse contexto. Perfeito. Mas quando eu leio este final aí, diz, olha, nada é, porque a verdade do que é importante é a observância, ou seja, a obediência dos mandamentos de Deus. Então, a marca não é importante, mas a obediência dos mandamentos é. E é por isso que no tempo passado a marca era mandamento de Deus. E, portanto, se tornava tão importante quanto hoje. Agora, hoje, a marca não é mais mandamento de Deus para este novo concerto que nós estamos, mas eu me pergunto, como é que nós obedeceremos os mandamentos de Deus se nós não os conhecermos? Será que eu e vocês sabemos? Ou o que Deus nos manda, como Deus nos manda viver, o que é obediência? Nós não saberemos por que a lei foi dada. Escuta, por favor, isso é profundo, não vou muito longe, não. Mas por que a lei foi dada ao povo de Israel? Para que eles tivessem consciência do pecado. A palavra de Deus hoje não precisa nem olhar para a lei do passado, não. Ainda que você não vá achar nada contrário na lei passada. Mas algumas coisas, não vou falar nos detalhes aqui, não são mais para nós. Então vamos olhar só no Novo Testamento. Tem leis no Novo Testamento? Tem. Não, não vamos chamar de lei. Mandamentos. Tem mandamentos? Tem. Tem mandamentos. E estes são os mandamentos que Paulo está dizendo aí. O importante é obedecer os mandamentos. Agora, o evangelho de hoje que nós temos visto se proliferar não vem com mandamentos. Vem com a graça, vem com o amor, vem com a tolerância, vem com tá tudo bem, vem com Deus vai te dar poder, você vai sentir, você vai ser poderoso, cujas aplicações 99,999% estão aqui na Terra. Então, uma vida em Cristo que não tem mandamentos. Ora, circuncisão nada é, tudo bem. Incircuncisão nada é, tudo bem, gostei disso. Mas o que é importante é obedecer os mandamentos. Que mandamentos? Então nós temos uma geração que está crescendo dentro de uma igreja que conhece um lado, umas palavras, conhece, ou não é que conheça, porque se você não conhece pecado, como nós dissemos aqui com muita virtude nesta aula de hoje, se nós não conhecemos onde nós estávamos ou estamos, nós não podemos conhecer a graça de Deus. Só se entende a graça quando se entende a necessidade da graça. Só se entende o valor de um antibiótico, que hoje nós temos e até estamos abusando deles. Aqueles que, como o meu pastor, que nasceu em 1939, estava morrendo de tuberculose, foi um dos primeiros a testar dentro do exército brasileiro, quando chegou da França a primeira dose no Brasil. E falaram, sargento, eu acho que ele era sargento na época, e etc. Vamos dar para você, ele estava pronto de morrer. Esse remédio novo que veio para nós é a única solução, e ele tomou o antibiótico e se curou. Só entende-se a bênção do antídoto. Quem está picado por um veneno e está morrendo por causa dele. Entendemos? Então só entende a graça
Quem entende que está morrendo, perecendo, e o que significa este perecer por toda a eternidade. Não somente nesta vida, mas principalmente por toda a eternidade. Amém? Então, o que tem a ver, o que é importante é observar, obedecer os mandamentos de Deus. Então nós precisamos pregar o evangelho de Deus e pregar o caminho de Deus, que são os mandamentos de Deus. Então nós, professores, vamos conhecer. Vamos refrescar a nossa memória, porque este é o caminho de Deus. E é o que faz ele apertado. Sabe por que faz o caminho apertado? Jesus falou? É os mandamentos, a doutrina. Senão, seria folgado, como o mundo é. E veja que muitos deste evangelho, como diz, só fala da graça e do amor. Uma graça e um amor que não é, nós acabamos de falar aqui, necessariamente bíblico, mas que deixa num caminho largo. E este caminho largo não é o de Deus. Não é da observância ou da obediência dos mandamentos de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em quem? Em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, circuncisão, espiritualmente, Paulo ensina aí mais uma vez, é servir a Deus no Espírito e não confiar na carne. Isso é muito importante para os dias de hoje. Porque toda solução que eu vejo destes novos ministérios tem a participação do homem. É você que tem que pensar desta maneira, é você que tem que profetizar, é você que tem que dizer estas palavras e bata na boca se sair alguma palavra errada e faça assim e faça assado. É você que tem que se esforçar, é você que tem que ter o network correto, é você que tem que investir no seu futuro, é você. Confia na carne. Deus vai te ajudar, mas se você fizer a sua parte, confiança na carne e com o propósito daqui. Será que nós enxergamos que está muito próprio para nós que estamos neste mundo? Porque a gente diz, essa é a minha realidade, eu estou precisando disso. Mas que está muito longe daquilo que Jesus veio nos propor, a entrada no reino de Deus. Lembra quando ele falou para Nicodemos? Jeremias capítulo 4, versículo 1 e 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Irmão, é complicado, porque a palavra de Deus é isso. Nós não queremos, de maneira geral, ouvir mais a palavra de Deus. Alguns de nós dizem, não, irmã, fala Deus. Você está aqui dizendo, fala Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Por quê? Porque isso é o que é o de Deus. Deus chama Israel a isso. Volta a mim, deixa as abominações. O homem é malicioso em suas obras. Ele quer o daqui. E o daqui vem as coisas do mundo e da carne, irmão. Nós sabemos, biblicamente, são nossos inimigos. Vão contra as coisas que são de Deus. Mas agora há novas teologias que estão tentando colocar o que é de Deus com o que do homem, olha, no mesmo patamar. E eu vou estar expondo isso neste canal, se Deus me der vida e força e graça para fazê-lo. E não só dentro da escola dominical. Em outros vídeos, e eu preciso que daqui para frente, se eu lançar um outro vídeo, você se inscreva no canal, por favor. Coloque o sininho quando vier vídeo e ore por mim, por favor. Se você entende o que eu estou falando, por favor. Eu vou colocar estas mensagens, estas explicações em vídeos separados da escola dominical. E a sua participação neste momento é orar por mim, para que eu seja mais uma voz. Eu não sou a única. E eu rogo a Deus que pela minha voz outros se levantem, porque nem do ministério eu não sou. Eu sou uma serva de Deus, uma irmã, mas que eu amo a Deus e eu amo a palavra de Deus. E como eu disse para você nesta aula, eu já pedi perdão no tempo que eu mudei a mensagem de Deus na minha vida e para aqueles que eu ensinava ou quando tinha oportunidade de trazer alguma mensagem. Então, nós vamos trazer vídeos que vão falar
ensinando sobre estes enganos, mostrando a verdade do evangelho. E eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Para que a mesma virtude que você tem visto aqui nestas aulas, Deus me dê graça, sabedoria, capacitação para fazer estes vídeos. E eu quero que você assista. Eu quero que você assista, coloque o joia lá, para que o YouTube coloque este vídeo para mais pessoas aparecerem. Mas não deixe só o YouTube participar. Compartilhe. Compartilhe em grupos que você não... Porque quando você compartilha só com uma pessoa, a pessoa pode saber, olha, essa é uma mensagem que a pessoa está querendo para mim. Não, seja sábio. Em grupos que tem muitas pessoas. E aí você manda para todo mundo, você não está mandando para ninguém, diretamente. Agora, dependendo da mensagem, se você sentir e Deus te der autoridade para fazê-lo, em nome de Jesus, com amor, dependendo da mensagem, você me conhece, eu não estou aqui para acusar ninguém. Mas se uma mensagem for de Deus, for abençoada, e você quiser mandar para uma pessoa, como eu já fiz alguma vez, eu digo, olha, eu vi isso, a gente não faz com hino, olha, eu ouvi esse hino e lembrei de você. Eu recebi dos irmãos, alguns irmãos, de você que está assistindo aqui, você sabe quem me mandou? Irmã, eu ouvi, eu li isso, lembrei da irmã, senti a irmã, estava orando na madrugada. Vocês já mandaram para mim mensagem assim? Irmã, eu estava orando de madrugada e veio o seu nome, veio a sua pessoa. E esta é a mensagem que eu recebi, que eu senti do Senhor de dar para a irmã. Amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então você compartilha estes vídeos em nome de Jesus. Porque estamos em dias difíceis, irmãos. Estamos vivendo um dia difícil. Se você entende que este evangelho que nós ensinamos aqui é o verdadeiro, se é o evangelho que você também, dentro e fora, tem vivido e lutado por ele, vamos unir-nos às nossas forças, amém? Em nome de Jesus. E fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Uma lição abençoada, e veja que essa maneira de ensinar nos permitiu trazer muito mais aplicações para nós, e eu creio com certeza que nós fomos abençoados neste dia em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.